Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6, nega a imortalidade da alma? Vejamos. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma, para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. Essa é a passagem mais usada pelos mortalistas, adventistas do sétimo dia e testemunhas de Jeová, para tentar provar que na morte o homem entra num estado de inexistência. A chave para a compreensão desses versículos está na palavra debaixo do sol, termo usado por Salomão 27 vezes no livro de Eclesiastes, em que ele retrata a vida do ser humano nessa terra, debaixo do sol. O sentido do texto é mostrar a condição do homem depois da morte com relação a essa vida terrena e não com a situação da alma depois da morte. Está se falando desse plano terrestre e não de um plano espiritual. O texto não diz que com a morte tudo acaba, mas com a morte não temos mais participação nesse mundo, debaixo do sol. Depois que morremos, não participaremos mais dos sentimentos, dos projetos, das atividades, do conhecimento que obtivemos, das obras que se faz nessa terra. Tudo cessa, tudo perece. Ao morrer, o ser humano é totalmente desligado desse plano físico. Não tem mais parte alguma com essa vida. Analisemos todo o contexto do capítulo 9. Vejamos o versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Mas o que vai para a sepultura? O corpo. O que está sendo enfatizado no texto é o destino do corpo e não da alma. O corpo é que morre, o corpo é que dorme. A alma, parte imaterial do ser humano, segue o seu destino, Hades ou paraíso. Se seguirmos o raciocínio dos mortalistas, teremos que negar a ressurreição dos justos, que eles também acreditam, porque o texto é bem claro em dizer: nem tampouco eles têm jamais recompensa, e já não tem parte alguma para sempre. E sabemos que um dia os corpos irão ressuscitar. Se olharmos para essa passagem, como interpretam os adventistas e as testemunhas de Jeová, teremos problemas ao lermos o Novo Testamento, pois em diversas passagens é dito que teremos recompensa. Mas quando interpretamos sob a ótica terrena, que é a correta, fica fácil entender o que Salomão quis transmitir. Quando morremos, realmente não temos mais recompensa nesse mundo e não no mundo espiritual. Vejamos os versículos 2 e 3. Todos partilham um destino comum: o justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece, o que acontece com o homem bom
acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. Eclesiastes capítulo 9, versos 2 e 3. Se tomarmos esses versículos para a ótica espiritual, como querem os mortalistas, e não sob a ótica terrena, teremos problemas. Até mesmo eles concordam que os justos e os ímpios terão fins diferentes, porque a própria Bíblia mostra a distinção clara de um ímpio para um justo. E isso iria contradizer as próprias palavras de Salomão, que diz que o justo e o ímpio não podem ter a mesma sentença. Vejamos. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Provérbios capítulo 17, versos 15. Então, como entender os versos 2 e 3 do capítulo 9 de Eclesiastes, em que Salomão diz que o que sucede ao justo também sucede ao ímpio? Simples. Salomão está se referindo ao plano de vida terrena. Ou seja, o que acontece com uma pessoa justa, acontece com uma pessoa ímpia, em relação a essa vida terrestre, e não ao futuro no plano espiritual. O objetivo central do livro de Eclesiastes é demonstrar o que acontece debaixo do sol, ou debaixo do céu, nesse plano terreno, e não no plano espiritual. Portanto, Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6, de forma alguma nega a imortalidade da alma, pois o propósito do texto é retratar a condição do homem depois da morte com relação a essa vida terrena, e não com a situação da alma depois da morte. Esse é mais um exemplo de uma má interpretação que esses dois grupos fazem na tentativa de negar a doutrina bíblica da imortalidade da alma.